Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais esse culto de doutrina, por mais esta oportunidade que nós temos de aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Eu posso dizer, irmãos, eu espero que vocês concordem comigo, que estudar o Evangelho de Mateus tem sido realmente uma grande oportunidade de crescermos espiritualmente. De fato, nós temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre as Sagradas Escrituras e observarmos textos que nos são conhecidos, mas podemos entendê-los mais profundamente. De fato, isso ajuda ali na nossa caminhada enquanto cristãos, e nós olhamos para textos que trazem lições, ensinamentos, reflexões para as nossas vidas. Então, que possa continuar sendo assim, né, enquanto nós finalizamos o estudo desse Evangelho, e que seja assim também na continuidade desse estudo dos Evangelhos sinóticos. Né? Queremos estudar ao término de Mateus, também Marcos e Lucas, e eu creio que o Senhor continuará ministrando aos nossos corações por meio do estudo da sua palavra. Irmãos, hoje nós finalizaremos mais um capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 27. Ele finalizará, né, hoje. E, bem, nós vamos estudar agora o último bloco desse capítulo, que vai do versículo 62 até o versículo 66. Né? Na minha versão, esse texto é um bloco fechado que tem por título A Guarda do Sepulcro. A Guarda do Sepulcro. E é interessante que de todos os evangelhos, apenas Mateus trouxe esse registro, né? E esse registro, ele chegou até nós. Então, nós vamos nos deter em examinar esse texto hoje, tá bom, irmãos? Então, nós vamos orar, antes disso, pedindo a ajuda e a capacitação do Espírito Santo para explanarmos a sua santa palavra e também para compreendermos. Então, oremos ao nosso Deus. Pai eterno, nós te glorificamos por tua bondade e por teu amor e rogamos ao teu Santo Espírito para que ele mesmo venha nos instruir. De fato, a tua palavra diz que é o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então vem, Senhor, nos convencer, nos ensina mais e mais a respeito da tua santa palavra. Nós precisamos crescer espiritualmente, e eu creio que um dos caminhos é, de fato, buscando o Senhor mais conhecimento das Sagradas Escrituras. Por isso, fica conosco. Por isso, Senhor, age em nosso meio. Toca, Senhor, ali na vida de cada pessoa que está assistindo a este culto. Ali, age em meio às famílias representadas. E que, no nome de Jesus Cristo, a tua vontade se estabeleça continuamente nas nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que nós te oramos, ó Pai. Amém e amém. Amém, irmãos. Contextualizando aqui rapidamente, irmãos, nós conhecemos bem, né, digamos assim, o pano de fundo dessa história. Né? Nós temos acompanhado nas últimas semanas ali os momentos mais difíceis da vida de Jesus Cristo, né? Ali a sua vida terrena, né? Ele foi primeiramente traído ali no Getsêmani por um dos seus apóstolos, ele foi ali preso, ele foi julgado ali no Sinédrio, julgado pelo governador Pilatos. Pilatos ele deu aquela oportunidade para que o povo escolhesse se libertaria a Cristo ou se libertaria a Barrabás, e o povo escolheu Barrabás, como nós sabemos. Cristo ele foi então, a pedido do povo, né, levado para ser crucificado, e ele apanhou muito, ele sofreu ali zombarias, os açoites, a coroa de espinhos. Ele carregou a cruz até o local da sua execução, né, o Gólgota, e ali ele foi encravado na cruz, ele entregou o Espírito. Nós vemos que, de fato, Cristo expirou, ele morreu. E depois disso, então, nós vimos isso na última semana, um homem que era um seguidor de Cristo, né, José, um homem natural da cidade de Arimateia, ele foi ali até Pilatos, o governador, e ele solicitou o corpo de Cristo, porque a intenção ali de José era sepultar ali a Jesus num túmulo que ele mesmo tinha. José ele tinha um túmulo novo, onde
Ninguém nunca havia sido sepultado, e José, né, ele levou a Cristo para ser sepultado ali, levou o corpo de Cristo, né? E depois de colocar Jesus naquele túmulo enrolado ali em linho, ele fechou ali a entrada do túmulo, que basicamente era uma gruta, né? Ele fechou a entrada do túmulo com uma grande pedra, né? Então, basicamente foi isso que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade, então, a partir daí, tá, irmãos? Esse é o contexto. E aí o versículo 62 do capítulo 27 nos diz o seguinte: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Bem, aqui uma pausa. Cristo, nós sabemos, ele foi crucificado numa sexta-feira, né? Ele foi ali, passou por todo aquele processo numa sexta-feira. E, basicamente, um dia depois do dia da preparação seria o dia do sábado, né? O dia da preparação seria sexta-feira, lembrando que era um contexto de Páscoa, né? Era um contexto festivo. Então, o dia da preparação seria a sexta, o dia seguinte seria um sábado. Então, num sábado, esse episódio aqui ocorreu, tá bom? Continuando, então, do versículo 62, e a gente vai ler também o versículo 63, que dizem assim: Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, basicamente, irmãos, aqui nós temos, mais uma vez, os sacerdotes e os escribas, que foram os principais arquitetos daquela conspiração que acabou culminando na morte de Cristo. Sim, nós sabemos, Deus, em sua soberania, ele já havia determinado que isso aconteceria nas Sagradas Escrituras. Todos os profetas, né, basicamente apontavam para isso, que o Cordeiro de Deus, né, que o servo do Senhor, ele seria então submetido, né, a vários sofrimentos, né? Isaías ele fala muito sobre isso. Então, isso já estava predeterminado pelo próprio Deus, mas esses homens, né, ali, eles tiveram ali o seu papel, né, a sua responsabilidade nesse ato. Foram eles que conspiraram para prender e matar a Cristo, e podemos dizer que eles conseguiram, lógico, com a permissão ali de Deus, né? E, basicamente, esses mesmos homens, né, eles foram novamente ali até o governador, dessa vez, para pedir algo diferente, né? Eles foram até Pilatos e eles levaram uma nova pauta. A pauta que eles levaram dessa vez era a alegação que Cristo havia feito de que ressuscitaria, né, de que ressuscitaria ao terceiro dia. Basicamente seria isso. Eles apresentam essa declaração de Cristo para Pilatos. Talvez Pilatos não soubesse disso. Pilatos não era um judeu, né? Ele era um romano. Então talvez ele não conhecesse ali a fundo, né, aquilo que Cristo ele falava ali ao povo. E os sacerdotes e os fariseus eles foram levar a Pilatos essa informação, e eles se referem a Cristo como sendo um embusteiro. E embusteiro, irmãos, basicamente significa mentiroso, enganador. Então era assim que esses homens enxergavam a Cristo, né? Viam a Cristo como sendo realmente um homem que enganou o povo, um homem que mentiu para o povo, que iludiu, né? Então eles tinham essa percepção de Cristo como um grande enganador. E além da informação que eles apresentaram a Pilatos, de que Cristo havia dito, né, que ressuscitaria ao terceiro dia, eles apresentam também ao governador uma sugestão. E essa sugestão se encontra no versículo 64, que nos diz assim: Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Então, como eu falei, irmãos, mais cedo,
Jesus ele estava ali sepultado nesse sepulcro que pertencia a José e que José cedeu para ali enterrar o corpo de Cristo, né, para sepultar o corpo de Cristo. E havia aqui, nesses homens, né, nos escribas, nos fariseus, nos religiosos da época, esse temor, né, de que os discípulos de Cristo, eles ali escondessem o corpo de Jesus. Né? Então, eles temiam que os discípulos de Cristo fossem até o túmulo, tirassem o corpo dali, colocassem no outro local e dissessem, olha lá, o túmulo está vazio, né? Ele ressuscitou dos mortos. Então, esse era o medo que os religiosos da época eles tinham. Né? Segundo eles, se isso acontecesse, seria o auge, né, ali da enganação, porque eles acreditavam, né, que Cristo ele não passava de um mentiroso, de um enganador. Então, eles queriam evitar isso a todo custo. Né? Eles não queriam que alegassem que Cristo havia ressuscitado. Então, eles decidiram tomar essa precaução de ir até o governador, solicitar ali uma escolta, uma guarda ali realmente militar para proteger ali o túmulo de Cristo, né? E, bem, realmente, irmãos, para os sacerdotes e fariseus, se algo parecido acontecesse, se de fato, né, os discípulos eles roubassem o corpo de Cristo e alegassem que ele havia ressuscitado, para eles seria um desastre, né? Seria algo terrível, porque na percepção equivocada deles, eles acreditavam que estavam libertando, entre aspas, né, o povo ali judeu, né, ali da influência negativa de Cristo. Né? Essa era a percepção deles, que enxergavam a Cristo como um enganador, como um embusteiro, como alguém que, entre aspas, novamente, violava, né, a lei do Senhor. Então, eles precisavam se livrar daquela influência, daquela ameaça a todo custo. Né? Então, na percepção deles, o túmulo ele também deveria ser continuamente vigiado. Não bastava ali a pedra, né, estar fechando a entrada do túmulo. Precisava haver uma escolta armada e foram isso que eles pediram ao governador Pilatos. E Pilatos ele acata a ideia. Versículos 65 e o 66, disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, como eu disse, né, a pedra ela já seria em si um empecilho. Né? Não estamos falando de uma pequena pedra, irmãos, mas uma grande pedra. Tanto que, adiantando um pouco, né, o que vai acontecer à frente, quando um grupo de mulheres elas vão até o túmulo de Jesus para ali lançar um perfume ali sobre o corpo dele, elas meio que olham umas para as outras e perguntam quem é que vai rolar a pedra para que nós possamos ter acesso, né, ao corpo de Cristo. Então, sim, era uma pedra pesada, era uma pedra grande, não era fácil ali mover aquela pedra. Ela já seria em si um empecilho. Certamente um grande grupo de homens, um grande grupo ali de discípulos, poderiam até conseguir rolar aquela pedra, né? Mas ela já seria um obstáculo, já seria um empecilho, né, para eventuais ladrões, né? Mas eles decidiram tomar essa precaução extra. Então, uma guarda foi montada no sepulcro, né? E ainda colocaram um selo na pedra, meio que para garantir, né, que ela não deveria ser de forma alguma aberta, né, violada. Então, basicamente seria isso. Aqui nós percebemos uma precaução excessiva por parte dos religiosos da época e Pilatos ele cede, né, a esse pedido. Isso mostra realmente a influência que aqueles homens tinham ali, inclusive sobre autoridades romanas. Né? Então, basicamente seria isso. Essa é a explanação, irmãos, desse texto. Mas aí, com base naquilo que nós lemos aqui e também comentamos, eu gostaria de apresentar para a igreja, né, uma reflexão que esse texto ele nos traz. Né? A reflexão, irmãos, ela é uma frase um tanto extensa, e aí eu vou repeti-la depois que eu ler pela primeira vez, tá?
A frase é a seguinte: por vezes, os incrédulos se recordam mais das palavras do Mestre que os próprios discípulos. Por vezes, os incrédulos se recordam mais das palavras do Mestre que os próprios discípulos. Sim, irmãos. Esses opositores de Cristo, né? Eles se lembraram da ressurreição dele. Os escribas, os sacerdotes, os fariseus, né, os religiosos da época, que sempre estavam perseguindo a Cristo, né, eles ali se lembraram da ressurreição do Senhor, que ele havia dito que ressuscitaria. Né? Sem sombra de dúvidas, os opositores eles não acreditavam nas palavras de Cristo, eles não acreditavam que ele ressuscitaria. Né? Para eles, o ministério de Cristo estava em total e absoluto descrédito. Eles não acreditavam que ele ressuscitaria, mas eles se lembraram das palavras dele, né? Eles memorizaram que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Em contrapartida, os discípulos de Cristo, né, os seus seguidores, aqueles que caminharam com ele, né, por 3 anos, enquanto ele realizava o seu ministério terreno, esses discípulos, eles não se lembravam que Cristo havia dito que ressuscitaria. Não só os 12. As mulheres, elas também não se recordavam e também eram seguidores de Cristo. E também o acompanhavam, né, desde ali o seu ministério na Galileia, desde que ele iniciou o seu ministério. Então, não se lembravam. Os discípulos de Cristo estavam ali escondidos, porque para eles era o fim, para eles não havia ali uma possibilidade de algo melhorar, de algo mudar. Eles se esconderam. E Cristo, ele não deixou ali o ato da sua ressurreição como um segredo ali para os seus discípulos, não. Nós vimos ao longo desse evangelho que Cristo, por muitas vezes, ele predisse a sua morte e a sua ressurreição. Para os discípulos não deveria ser um segredo, irmãos. Em Mateus, capítulo 16, versículo 21, Cristo predisse a sua morte e a sua ressurreição. Em Mateus 17, do versículo 22 até o 23, Cristo predisse, mais uma vez, a sua morte e a sua ressurreição. Em Mateus capítulo 20, do versículo 17 até o 19, de novo, Cristo ele predisse a sua morte e a sua ressurreição. Então, não deveria ser ali um segredo ou algo que os discípulos esquecessem, porque era uma informação importante. Mas eles se esqueceram completamente do que Jesus havia dito. Os opositores, por outro lado, se lembraram, né? E assim, irmãos, pior do que esquecer o que Cristo havia dito. O pior é que eles sequer haviam compreendido o que Cristo disse. Né? Eu acho que isso é pior. E aí eu cito aqui o texto de Lucas, capítulo 18, do versículo 31 até o 34. Esse texto, irmãos, basicamente é um texto paralelo a uma das vezes em que Cristo ele predisse a sua morte e ressurreição. Né? Então, Jesus ele chama os 12, né? Diz assim, chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, preste atenção nisso, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Sendo que ele foi muito claro, né? Naquilo que ele disse, naquilo que ele advertiu os discípulos. Então, eles não compreenderam. E, irmãos, isso serve de reflexão para nós, porque, por vezes, os ímpios, né, pessoas que não temem a Deus, pessoas que sequer ali têm uma religião, né, pessoas que, enfim, não seguem ali algum tipo de fé,
Muitas vezes esses ímpios, eles têm mais conhecimento bíblico do que pessoas que se declaram a igreja do Senhor. Infelizmente isso acontece. Pessoas que, sabe, vivem de maneira completamente desregrada, totalmente fora dos padrões bíblicos, mas são pessoas que recitam a palavra. São pessoas que memorizaram textos bíblicos, né? E isso serve de reflexão para nós, porque muitas vezes aqueles que se declaram a igreja do Senhor não têm textos bíblicos memorizados, né? Ali, ou mesmo não interpretam corretamente textos bíblicos, né? Deturpam aquilo que a palavra diz, né? Infelizmente, isso acontece muito, tanto que existem tantas heresias, né? No meio cristão ao redor do mundo, né? Infelizmente. E muitas vezes, até mesmo hereges, né? Pessoas que deturpam a palavra, têm mais conhecimento bíblico, né? Ali do que pessoas que se declaram a igreja do Senhor. Também acontece isso, né? Óbvio, eles não têm ali a interpretação correta das Escrituras, mas eles recitam, eles memorizam, eles ali sabem, né, dizer o endereço do texto, né? Como alguém já disse, o endereço, dizer onde está escrito. E muitas vezes é algo que falta, né, na igreja do Senhor. Então, irmãos, eu creio que nós precisamos buscar conhecer mais a santa palavra do Senhor. E nós faremos isso como temos feito, né? Estudado a palavra do Senhor. Mas, honestamente, estudarmos apenas numa quarta-feira, num domingo, não é o suficiente. Nós precisamos estudá-la ali diariamente, nos nossos lares, por meio do devocional, lendo as Sagradas Escrituras, conhecendo a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E precisamos também, irmãos, nos lembrar das promessas de Cristo. Embora os fariseus e os sacerdotes eles não acreditassem na promessa de que Cristo ressuscitaria ao terceiro dia, eles se lembraram, né? Nós devemos acreditar, lógico, mas precisamos nos lembrar daquilo que ele prometeu. Cristo, ele prometeu que viria e ele veio. Ele prometeu que morreria, ele morreu. Prometeu que ressuscitaria e ele ressuscitou. Ele prometeu também que voltará. Então, nós devemos esperá-lo e lembrar daquilo que ele nos prometeu, daquilo que ele prometeu à sua igreja, à sua noiva. Que seja assim, irmãos, na minha vida, que seja assim na sua vida também. Que o Espírito Santo nos ajude, então, a crescermos, né, espiritualmente e, de fato, nos aproximarmos mais do nosso Deus. Então, eu gostaria de orar mais uma vez, finalizando este momento de culto, e que Deus ele nos abençoe. Pai eterno, nós te agradecemos pela explanação da Tua palavra, por essa oportunidade de ouvir a Tua voz mais uma vez. E eu rogo, Senhor, para que, assim como o Senhor falou ao meu coração por meio desta palavra, que os meus irmãos, eles também sejam edificados por ela. Glorifica o Teu nome no nosso meio. Ajuda-nos a buscar conhecer mais as Sagradas Escrituras e a nos lembrarmos das promessas que estão contidas na Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós choramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Paz.